Mar de Amor, resumo do capítulo 36. Coral segue ouvindo a conversa por trás da porta e percebe que a voz de Moharas é familiar. Antônio explica a Aurora que beijou Coral contra sua vontade. O homem diz que estava fora de si. Aurora decide esquecer tudo e perdoá-lo. Estrela surpreende Violeta ao dizer que irá voltar para a Praia Escondida. Leão liga para Tubarão e diz que quer que ele incendeie a casa de Antônio durante a noite com todos dentro. Maura conta a Heleninha que Salvador foi para a capital. Heleninha fica aflita. Tubarão acata as ordens de Leão e espalha gasolina ao redor da casa de Aurora e acende o fogo, que começa a se alastrar. Na sala de aula, Estrela tem um mau pressentimento de que algo errado está acontecendo com seus padrinhos. A casa de Antônio começa a pegar fogo. Tubarão e seu comparsa comemoram o feito. Violeta tenta tranquilizar Estrela e pede para que ela não se deixe levar por esses pressentimentos. Esperança percebe que a casa está em chamas. Todos entram em desespero. Tubarão acata outra ordem de Leão, que era matar polvo após incendiarem a cabana. Santos está por perto e troca tiros com Tubarão. Mística se assusta ao ver a casa de Aurora em chamas. O fogo se alastra de forma intensa. Antônio e sua família tentam sair pela janela, mas não conseguem. Em seu escritório, Leão acende um palito de fósforo e o observa queimar. Com uma vassoura, Antônio tenta destruir o teto de sua cabana, mas é em vão. Santos persegue Tubarão e lhe acerta um tiro na perna. Ferido, Tubarão se esconde. Heleninha se veste de forma ousada para trabalhar no bar de Maura, e ela fica furiosa e diz que não precisa fazer isso. Todos seguem desesperados dentro da cabana em chamas. Aurora respira muita fumaça e acaba desmaiando. Victor Manuel arromba a porta e começa a salvar um por um. Esperança se desespera na sua vez. Estrela tem um pesadelo com um incêndio e fica aflita. Os pescadores carregam Aurora pela praia e a deitam no chão. Martim toma coragem e resolve entrar na casa em chamas para salvar Esperança. Mística entra em desespero. Tubarão pede para que Sean retire a bala a qual Santos lhe acertou. Sean diz que não sabe fazer isso e Tubarão a expulsa de casa. Aurora recobra a consciência, vê a casa em chamas e grita por Esperança. Victor Manuel aparece com Esperança em seus braços e tranquiliza a todos. Esperança e Aurora choram ao verem que já não resta quase nada da casa. Bratio pergunta quem pode ter ateado fogo na cabana e Mística acusa Leão. Coral fica assustada ao olhar pela janela e ver todo o incêndio. A mulher começa a pronunciar a palavra fogo. Coral acaba por desmaiar em um sofá. Osvaldo dá tranquilizantes para que a família de Antônio possa dormir e se recuperar do susto. Estrela diz a Hernan que voltará para a Praia Escondida. Hernan a questiona se ela vai pelos seus padrinhos ou pelo escritor. Victor Manuel leva Osvaldo até o quarto de Coral para que a examine. Coral fica surpresa. Santos aparece na casa de Leão e diz que foi buscá-lo. Santos diz a ele que está convicto de que foi ele que mandou incendiar a casa de Antônio. Santos ressalta que povo que trabalhava de forma anônima para ele foi encontrado morto com uma bala no peito e seu comparsa, apesar de ferido, conseguiu fugir. Santos está convicto de que os dois homens incendiaram a casa de Aurora a mando de Leão. Santos ressalta que Antônio e sua família perderam a casa, no entanto, continuam vivos. Luiz, chefe de Estrela, a comunica que a fábrica enfrenta uma crise financeira e ele terá que fechá-la e decretar falência. Estrela pede a Luiz que não feche a fábrica. Luiz diz que para salvar a fábrica precisam injetar capital ou conseguir um sócio. Estrela diz que conseguirá um empréstimo e se tornará sócia de Luiz. Osvaldo diz a Victor Manuel que não viu nada de anormal em Coral e ressalta que ela precisa de um bom psiquiatra. Leão fica furioso com Tubarão por ter falhado na tentativa de incendiar a cabana com todos dentro. Estrela diz a Luiz que assim que voltar de Praia Escondida conseguirá um empréstimo com o banco e vai comprar metade das ações da fábrica. Luiz diz que há toda uma burocracia por trás desses empréstimos. Estrela pede que ele tenha confiança e ressalta que os dois vão salvar a fábrica. Luiz
Luiz se mostra animado com o entusiasmo de Estrela. Aurora lamenta o fato de terem perdido a casa e seus pertences. Antônio diz que construirá uma nova casa em pouco tempo. Coral conta a Victor Manuel que Aurora a surpreendeu beijando Antônio e por isso a expulsou de sua casa. Coral diz ao escritor que não queria fazer aquilo. Victor Manuel diz que a levará para a capital. Coral concorda. Martim pede a Esperança que o perdoe e volte com ele. Esperança fica pensativa. Victor Manuel está sem inspiração para escrever seu livro. Coral aparece e o pergunta por que ele conversa sozinho. O escritor diz que desde que ela foi embora, sua inspiração também se foi. Coral fica intrigada para saber a quem o escritor se refere. Estrela diz a Cacilda que ficará ausente por alguns dias, pois irá para a Praia Escondida. Martim se declara para a Esperança e diz que a julgou mal e agora sofre com sua falta. Esperança decide perdoá-lo e os dois se beijam. Estrela diz a Cacilda que ela ficará sob os cuidados de Hernan, enquanto ela e Violeta visitam um pessoal na vila. Bem mais calma e serena, Cacilda compreende e abençoa a viagem delas. Furiosa, Mística diz ao filho que termine com Esperança, pois o relacionamento deles não pode acontecer. Martim diz que está decidido a se casar com Esperança. Mar de Amor, resumo do capítulo 37. Hernan orienta que Estrela se divirta em sua viagem para a Praia Escondida e que não deixe que ninguém a entristeça. Estrela se despede de Hernan com um beijo no rosto e o psiquiatra fica emocionado. Martim pede à mãe que não faça escolher entre ela e Esperança. Oriana confronta Leon e diz que sabe que ele mandou incendiar a casa de Antônio. Leon diz que não lhe deve satisfações, pois ela é uma traidora. Oriana diz ao pai que se preocupa com ele e não quer que ele termine o resto de seus dias na cadeia. Leon garante à filha que isso não acontecerá. Coral fica frente a frente com Moharas. O homem fica surpreso ao perceber que se trata de sua filha. Coral fica assustada. Durante a viagem, Estrela liga para Leon e diz que está indo para a Ponta de Pedras para botá-lo para fora de sua casa. Coral diz que não compreende o que o homem diz. Moharas diz que ela é sua filha e seu nome é Catalina. Coral diz que isso é um absurdo, pois não tem nenhum pai. Moharas diz que ela foi embora há muitos anos e deixou seu filho com ele. Leon diz a Estrela para não se atrever a pisar em Ponta de Pedras. Estrela o instrui para empacotar suas coisas se não quiser sair com a roupa do corpo. Furioso, Leon atira o celular em um porta-retrato. Coral humilha Moharas e o chama de louco. Moharas tem a certeza de que Catalina o reconheceu e está fingindo. Violeta pergunta a Estrela se ela terá coragem de expulsar Leon de Ponta de Pedras. Estrela diz que sim, afinal a casa é dela. Estrela diz que está se contradizendo ao reclamar a casa, porém ressalta que tem suas razões para expulsar Leon de lá. Coral fica intrigada com as coisas que Moharas lhe disse e se questiona se seria verdade. Victor Manuel aparece no quarto e pede para que ela se arrume, pois os dois irão para a capital. Enquanto Estrela e Violeta estão num táxi a caminho de Praia Escondida, Victor Manuel e Coral estão em outro, a caminho para a capital. Estrela reconhece o amado e grita por ele. Violeta diz a Estrela que ela provavelmente se enganou e que não deve ser o escritor. Aurora, Esperança, Carmita e Crisanta avistam duas mulheres elegantes chegando à Praia Escondida e ficam curiosas a fim de saberem quem são. Moharas resolve contar a Abril e Tilico a história de uma sereia. Estrela e Violeta se passam por duas pessoas finas e elegantes e perguntam por Aurora. Estrela retira seus óculos e diz que veio visitar sua madrinha. Todos ficam felizes. Aurora conta à afilhada que aconteceram muitas coisas por lá, entre elas que Leon atirou fogo em sua cabana. Estrela diz que Leon irá lhe pagar. Oriana teme que Estrela apareça em Ponta de Pedras e os expulsem, afinal ela tem direitos. Leon fica furioso. Na capital, Hernan se questiona se Estrela já se encontrou com Victor Manuel. Leon diz a Oriana que Estrela tentou o intimidar, mas ressalta que ela não terá coragem de aparecer para expulsá-lo. Nesse instante, Estrela aparece e pede para os dois irem embora. Leon diz que ela não pode botá-lo para fora. Estrela diz que está em seu direito e tudo que está naquela casa lhe pertence. Leon tenta humilhar Estrela e diz que ela era uma secretária que apenas acatava suas ordens. Estrela diz que nunca se esquecerá disso e pergunta a Oriana se ela se recorda das humilhações que a fez passar. Oriana diz que mesmo com aquela roupa fina, ela continua sendo a mesma pescadora vulgar e sem classe, a filha de uma pobre louca.
Mística e Crisanta comentam sobre o modo como Estrela mudou de vida. Estrela diz que não tem vergonha da mãe e ressalta que se fosse Oriana teria vergonha de ter um pai como Leão. Leão a pede que vá embora. Estrela diz que irá expulsá-lo dali, pois seu pai a reconheceu como sua herdeira e passou para seu nome aquela propriedade. Leão pede a ela que prove o que diz. Estrela diz que não é mais aquela mulher que aceitava tapas e insultos e ressalta que agora será ela que irá bater e enfatiza que irá bater forte. Estrela diz que está a par de tudo que Leão fez para ficar com Ponta de Pedras e diz que se ele não sair da mansão por bem, irá tirá-lo com uma ordem judicial. Estrela ressalta que não tem medo de Leão e muito menos de Oriana. Estrela pede que esvaziem a casa em 3 horas. Leão se mantém firme e diz que ninguém irá tirá-lo da mansão. Estrela diz que é isso que nós vamos ver. Estrela liga para Jimenez e pede que ele prepare o quanto antes a documentação que a tornará dona de Ponta de Pedras. Antônio e Aurora ficam contentes com o regresso de Estrela. Victor Manuel e Coral chegam a seu apartamento na capital. A mulher gosta do local, mas ressalta que falta um toque feminino. Estrela se entristece ao olhar para o que restou da cabana de seus padrinhos. Coral tem um choque de realidade, após Victor Manuel lhe dizer que estão ali para que ela seja examinada por um psiquiatra, e não como casal. Estrela cumprimenta Santos e diz que no momento certo precisará de seu apoio para que retire Leão de sua casa. Todos ficam surpresos e acham que Estrela está delirando. Estrela revela a todos que é filha de Guilhermo e enfatiza que a mansão de Ponta de Pedras é dela. Leão diz a Tubarão que em breve ele terá que dar um fim em Estrela. Aurora diz à sobrinha que Victor Manuel a procurou diversas vezes. Estrela fica feliz e pergunta à madrinha o que deve fazer. Aurora orienta que deve perdoá-lo. Estrela resolve ir até a mansão do escritor para encontrá-lo. Ao chegar lá, Estrela não o encontra. Estrela o procura em seu quarto, mas nem sinal. Aflita, Estrela grita pelo amado na praia. Em seu apartamento, Victor Manuel pressente que Estrela precisa de sua ajuda. Moraras diz a Estrela que ela chegou tarde, pois Victor Manuel foi para a capital acompanhado de uma mulher. Estrela fica surpresa. Todos os pescadores ajudam Antônio na construção de sua nova cabana. Chega o dia do casamento de Esperança e Martim. Aurora e Violeta se encarregam de arrumá-la e fazer sua maquiagem. Leão diz a Tubarão que já se passaram 2 semanas desde que Estrela o ameaçou de despejo. Tubarão o adverte para não cantar vitória, pois Estrela está no aguardo dos documentos para que assim possa despejá-lo do local. Mística diz a Martim que não irá ao casamento e nem lhe dará sua bênção. Martim lamenta a decisão da mãe, mas ressalta que não deixará de se casar com Esperança. Mística implora para que Zé Moritas não realize esse casamento. Mar de Amor, resumo do capítulo 38. Estrela tenta convencer Mística a apoiar o casamento de Martim com Esperança e comparecer à cerimônia. Mística diz que o filho que Esperança espera é fruto da semente do mal. Estrela a recrimina e lhe diz que um bebê no ventre da mãe é alegria e bênção. Em Ponta de Pedras, Oriana pressente que Leão tenha ido arruinar o casamento de Esperança com Martim. Hernan comunica a Cacilda que ela receberá a visita de um homem e a instrui para que não o veja como um diabo. Guilhermo entra em seu quarto com um ramalhete de flores amarelas na mão. Cacilda se assusta e tenta fugir pela janela. Guilhermo a adverte para que não faça isso. Acontece a cerimônia de casamento de Esperança e Martim. Ambos trocam os votos de matrimônio e se beijam. Guilhermo tranquiliza Cacilda e pede que ela não tenha medo. Guilhermo lhe estende a mão e lhe oferece as flores. Mesmo assustada, Cacilda aceita. Leão diz a Oriana que pretende roubar o filho de Esperança ao nascer. Oriana fica surpresa. Mística diz a Crisanta que não se interessa pelos detalhes do casamento de Esperança com Martim. Victor Manuel procura o contato de um psiquiatra para que possa ajudar Coral. A mulher se ofende e diz que Victor Manuel a vê como um estorvo e quer que ela melhore para que se livre dela. Guilhermo diz a Cacilda que deseja que ela melhore e que todas as suas perturbações
intubações acabem. Cacilda pergunta a Guilherme seu nome. Estrela revela à madrinha que Cacilda está melhorando graças ao Dr. Hernan. Jimenez aparece na mansão de Ponta de Pedras. Leon o enfrenta e pede para ir embora. Jimenez diz que Leon está acostumado a agir com meios violentos. Nesse instante, Santos aparece com alguns homens. Leon se sente intimidado. Estrela observa tudo satisfeita. Maura diz a Heleninha que tem o desejo de vender o bar e se mudar para a capital, para que o filho que ela espera possa ter uma educação melhor. Leon diz a Santos que ele e seus homens não lhe botam medo. Santos lhe pede respeito. Jimenez diz que há várias provas de que Leon fraudou o testamento e se apoderou de tudo que era de Guilhermo. Leon se exalta e é contido pelos guardas. Santos diz a Leon que ele deve sair da mansão o quanto antes. Leon pede aos guardas que levem suas malas. Santos o adverte de que os guardas não são seus empregados e ele mesmo terá que carregar suas bagagens. Furioso, Leon promete vingança. Leon chega ao bar de Maura, revela que foi despejado de casa e irá se instalar ali. Em particular, Maura diz a Leon que já abriga Heleninha, portanto não há espaço para ele. Leon fica furioso e pega Maura pelos cabelos. Moraras liga para Victor Manuel em busca de notícias de Coral. A mulher ouve toda a conversa pela extensão do telefone no quarto. Oriana se declara para Santos e pede a ele que a leve para onde quiser. Victor Manuel estranha o interesse de Moraras em Coral e o homem desconversa. Maura diz a Leon que enxerga Heleninha como sua própria filha, mas revela que no início a abrigou por vingança. Leon diz que todos o rejeitam. Maura o corrige e diz que foi ele que sempre humilhou a todos. Oriana chega à casa de Santos e fica surpresa ao perceber como o lugar é apertado e desorganizado. Santos tira a roupa e se deita e ordena que Oriana organize a casa e lave a roupa no dia seguinte. Estrela se despede de seus padrinhos e pede a eles que cuidem da mansão em Ponta de Pedras. Na capital, Estrela chega à sala de Hernan e o cumprimenta. Nesse instante, o telefone toca e é Victor Manuel que quer agendar uma consulta para Coral naquele mesmo dia. Rainha vai à casa de Santos e debocha de Oriana por estar limpando a casa. Oriana não deixa barato e a provoca, dizendo que Santos é dela. Hernan agenda um horário para Victor Manuel às 3 da tarde. Rainha diz que quando Santos se der conta de que Oriana não serve nem para dona de casa, irá lhe deixar e se casar com ela. Oriana cai na gargalhada com a ilusão de Rainha. Estrela fica furiosa ao descobrir por meio de Cacilda que Guilhermo a visita. Mar de Amor, resumo do capítulo 39. Estrela cobra explicações de Hernan e o médico lhe explica que é fundamental para o tratamento de Cacilda que ela vença seus medos. Hernan pergunta a Estrela se ela viu Victor Manuel. Estrela diz que não e ressalta que ele foi embora com outra. Victor Manuel tenta tirar da cabeça de Coral o estereótipo de que quem vai ao psiquiatra é porque está louco. Coral tem o receio de que o médico descubra seus segredos e traga à tona coisas de seu passado. Estrela diz que definitivamente tentará se esquecer de Victor Manuel. Hernan pede uma oportunidade. Victor Manuel é sincero com Coral e lhe diz que ama outra mulher. Coral fica surpresa. Farta das provocações de Rainha, Oriana lhe dá uma bofetada. Rainha revida e lhe joga água. Impactada com a revelação de Victor Manuel, Coral implora para que o escritor não a deixe. Victor Manuel ressalta que irá ajudá-la a se curar, mas é sincero ao dizer que entre eles só existe amizade. Coral fica eufórica e com os olhos arregalados. Estrela diz a Violeta que o empréstimo que pediu ao banco foi aprovado. Nesse instante, Violeta lhe diz que ela saiu em uma revista e a mostra as fotos. Se trata do dia em que Estrela acompanhou Hernan na exposição de artes. Oriana deixa Santos informado sobre as provocações de Rainha. Santos não acredita que Rainha tenha sido capaz de a perturbar. Nesse instante, Rainha aparece e nega tudo. Furiosa, Oriana sobe na mesa e a puxa pelos cabelos. Ambas são contidas pelos guardas. Oriana segue eufórica e descontrolada, e Santos pede que a tranquem em uma cela. Santos provoca Oriana ao se mostrar atencioso com Rainha. Victor Manuel e Coral chegam à clínica de Hernan, que já começa a lhe fazer perguntas. Estrela aproveita que Cacilda pegou no sono e decide ir até a sala de Hernan.
Hernan faz uma série de perguntas a Coral, que diz não se lembrar de nada e se mostra um tanto quanto incomodada. Hernan submete Coral a exames de rotina, como aferir a pressão e extrair o sangue. O médico pede a Victor Manuel que o deixe sozinho com Coral. Sozinho na clínica, Victor Manuel lamenta que Estrela não tenha condições de pagar um hospital psiquiátrico como aquele para Cacilda, e se questiona onde ela estará. Estrela e Victor Manuel quase se encontram no corredor. Estrela aparece na sala de Hernan e Coral se mostra incomodada com a sua presença e lhe pergunta quem é a mulher que os interrompe. Oriana pede a Santos que a tire daquela cela e o sargento lhe diz que aprendeu para deixar de ser prepotente e orgulhosa. Maura e Rainha encontram Heleninha caída no chão com muita dor. Hernan diz a Coral que Estrela é uma amiga e a pede licença para conversar com ela. O psiquiatra conta a Estrela que Coral está com amnésia. De volta ao quarto de Cacilda, Victor Manuel e Estrela quase se encontram novamente no corredor. Em particular com Victor Manuel, Hernan pergunta ao escritor qual a relação dele com Coral. Victor Manuel diz que houve um breve romance entre eles. No entanto, agora não há mais nada. Victor Manuel conta a Hernan sobre o desaparecimento de Coral e o quanto isso lhe atormentou. Mohara se recorda de quando Catalina matou Balbina, a mulher a qual ele amava e seria madrasta de Catalina. Moharas diz em voz alta que, embora ame a filha, Catalina é uma assassina. Victor Manuel relata a Hernan a explicação de Coral por ter sobrevivido ao acidente de avião. O escritor ressalta que a mulher envolve uma atmosfera de mistérios como se fosse uma personagem sobrenatural que saiu do nada. Hernan pergunta a Victor Manuel se ele se considera uma pessoa impressionável. O escritor diz que não, e o psiquiatra o questiona de onde tira a fantasia de que Coral é um ser sobrenatural. Osvaldo comunica a Maura e Rainha que Heleninha quase perdeu o bebê. Leon se hospeda na cabana de Tubarão e critica a comida servida a ele. Leon ressalta que Estrela e Guilhermo o pagarão caro. Guilhermo se surpreende ao receber a visita de Estrela em sua casa. Hernan diz a Victor Manuel que cuidará do caso de Coral, mas antes de tudo, analisará se ela não está fingindo. Guilhermo se orgulha ao ver Estrela bem vestida. Estrela diz que era uma moça de praia, que ganhava vida fazendo um trabalho de homens, e ressalta que se Guilhermo estivesse ao seu lado, tudo poderia ter sido diferente. Guilhermo a questiona se nada do que ele fizer vai fazer com que ela o perdoe. Estrela diz que o fato de Guilhermo tê-la reconhecido como filha não mudará os sentimentos que ela tem por ele. Estrela revela suas conquistas e aspirações para a vida, e Guilhermo fica feliz com a garra e determinação de Estrela, e ressalta que gostou que ela tenha o contado. Estrela agradece Guilhermo por estar custeando o tratamento de Cacilda, e por ter lhe dado a mansão em Ponta de Pedras. Estrela revela que pretende doar a mansão aos pescadores. Oriana é ríspida com Heleninha, e diz que não precisa de seu apoio. Leon promete vingança a todos que tentaram lhe prejudicar. Tubarão diz a Leon que continuará acatando suas ordens. Oriana diz a Heleninha que não a reconhece como irmã e ressalta que ela morreu para ela, assim como Jorge. Após a saída de Heleninha, Santos destranca a cela e deixa Oriana em liberdade. Ela o abraça, mas Santos a evita e lhe diz que não quer os carinhos de uma mulher déspota e prepotente como ela. Oriana não compreende a fúria de Santos. Coral se recorda de quando ela e Victor Manuel se conheceram e menciona as vezes que fizeram amor. Coral lhe estende a mão e o pede para que se deite na cama com ela. Victor Manuel se nega e diz que está apaixonado por outra mulher. Uma lágrima escorre dos olhos de Coral. Após o término da aula, Estrela fica na sala para guardar suas coisas. Um aluno fecha a porta e tenta beijá-la à força. Estrela grita por socorro. Victor Manuel diz que Coral deve vê-lo como amigo e não como amante. Coral se questiona como Victor Manuel pode ser indiferente a ela e o pergunta quem é a mulher por quem ele está apaixonado. Hernan chega à sala de aula e defende Estrela. Victor Manuel diz que pela primeira vez na vida encontrou o amor e por essa razão será fiel à mulher que ama. Victor Manuel deixa Coral sozinha no quarto e ela se questiona quem é a mulher que lhe roubou o amor de Victor Manuel. Em pensamento, Oriana diz que ama Santos, mas ressalta que tem dignidade
realidade e não pode ir contra sua natureza. Oriana enfatiza que Santos tem orgulho de sua pobreza, enquanto ela sente nojo e por isso irá deixá-lo. Mar de Amor, resumo do capítulo 40. Na capital, Oriana liga para Victor Manuel, revela estar em um quarto humilde e lhe pede ajuda. Victor Manuel combina de encontrá-la em 20 minutos. Estrela assina toda a documentação para se tornar sócia da fábrica de enlatados marinhos. Oriana é sincera com Victor Manuel e lhe conta como passou nos últimos dias. Victor Manuel se dá conta de que Oriana não ama Santos, pois se o amasse, não o teria abandonado. Oriana diz que o ama, mas ressalta que a vida que ele leva é muito miserável. Victor Manuel a compreende e diz que Oriana só visa o dinheiro. Santos encontra um bilhete de Oriana e fica surpreso ao descobrir que ela o abandonou. Oriana pede a Victor Manuel que a deixe ficar em sua casa. Nesse instante, Coral aparece e pergunta ao escritor se aquela é a mulher por quem ele a trocou. Furioso, Victor Manuel pergunta a Coral se ela o seguiu. Oriana pergunta a Victor Manuel quem é aquela mulher. Coral lhe responde que é uma mulher decente e ressalta que com o seu homem ninguém se mete. Coral acaba por dar uma bofetada no rosto de Oriana, que fica surpresa. Tubarão diz a Santos que Leão não está feliz em saber que Oriana está vivendo com ele em sua casa. Santos o corrige e diz que Oriana fugiu para a capital. Coral diz a Oriana que a única mulher a quem Victor Manuel amou é ela. Oriana provoca e diz que Victor Manuel irá levá-la para morar com eles. Coral fica furiosa e Victor Manuel diz que quem decide sobre quem fica em sua casa é ele. Estrela chega com Hernan ao mesmo restaurante onde Victor Manuel está com Coral e ao vê-los entra em pânico e pede a Hernan para que saiam do local. Coral fica furiosa ao saber que dividirá o mesmo quarto com Oriana. Sozinhas, Coral diz a Oriana que Victor Manuel é dela e para defendê-lo é capaz de arrancar os olhos de Oriana. Oriana dá uma bofetada em Coral, que diz a ela que a guerra está declarada. Estrela revela a Violeta que viu Victor Manuel com Oriana e uma outra mulher a qual associa ser o novo amor do escritor. Estrela não entende o motivo de Oriana estar com eles, e Violeta supõe que Oriana se uniu a outra para impedir que o escritor volte para ela. Victor Manuel diz a Lúcia que terá um compromisso com Gustavo, um amigo que está o ajudando a reingressar na marinha, e Lúcia se encarrega de fazer companhia a Coral e Oriana. Hernan diz a Estrela que está disposto a fazê-la se esquecer desse amor não correspondido. Coral surpreende Oriana mexendo em suas coisas e a confronta. Oriana diz que estava procurando algo que a fizesse descobrir quem é ela na realidade. Coral a chama de pescadora imunda e as duas brigam na cama e se debatem. Lúcia aparece e pergunta o que está acontecendo. Estrela recrimina Hernan por ter se aproximado dela com o intuito de beijá-la e adverte o médico para que não use de artimanhas para aproveitar dela. Hernan corrige e diz que não quer se aproveitar dela, mas sim namorá-la. Lúcia recrimina Coral e Oriana e diz que na casa de Victor Manuel não permitirá brigas. Santos surpreende Rainha em sua casa, que diz que irá morar com ele e o mostra que fez uma faxina. Ao agradecê-la, Santos se confunde e a chama de Oriana. Lúcia revela a Coral que Victor Manuel se apaixonou por uma moça humilde que era pescadora em praia escondida. Coral fica surpresa e se dá conta de que Oriana disse a verdade quando alega não ter nada com Victor Manuel. Luiz diz à Estrela que a partir daquele momento ela é tão dona da fábrica de enlatados marinhos quanto ele. Cacilda diz a Hernan que seguiu seus conselhos e ao observar Guilhermo pôde constatar que ele não é um diabo, pois não tem chifres e nem rabo. Hernan se alegra com o avanço de Cacilda. Leão aparece no bar de Maura e diz a Heleninha que Tubarão irá se encarregar para que o filho que ela espera não nasça. Heleninha entra em desespero. Luiz diz à Estrela que receberá a filha de um amigo o qual enfrenta dificuldades financeiras e pretende contratá-la como assistente de Estrela. Nesse instante, Coral entra na sala e Estrela fica surpresa ao ouvir sua voz. Ao perceber que Estrela está na sala, Oriana a ameaça e diz que usará de sua influência para que a demitam. Luiz diz que não sabia que elas se conheciam e Estrela o revela que Oriana
é sua prima, e o pai dela, o qual Luiz diz ser amigo, é um ladrão. Ofendida com o comentário de Estrela, Oriana tenta lhe dar uma bofetada, mas ela a detém. Luiz diz que Oriana só precisa de um trabalho. Estrela diz que não aceitará que Oriana trabalhe em sua fábrica. Oriana fica surpresa ao descobrir que Estrela é uma das donas do local. Leon diz a Heleninha que Tubarão a levará até a vila vizinha, onde será submetida a um aborto. Heleninha fica aflita. Estrela chama os seguranças e pede para que tirem Oriana de sua sala. Aurora se compadece com o desespero de Heleninha e ameaça Leon. Hernan diz que submeterá Coral à hipnose para que descubram coisas sobre ela. Coral fica aflita e se nega. Victor Manuel tenta convencer Coral de que é para o seu bem. Para agradar a Victor Manuel, Coral aceita. Hernan pede a ela que feche os olhos e se tranquilize, pois entrará no sono da verdade. Leon desiste de levar Heleninha e vai embora do local. Em transe, Coral responde a Hernan que veio do mar, se chama Catalina, sua mãe está morta e seu pai está longe. Ao ser questionada se é casada, Coral diz que sim e revela que seu marido está no fundo do mar. Ainda em transe, Hernan propõe a Coral que volte no tempo, precisamente no dia em que ela perdeu a memória. Nesse instante, Coral menciona o nome de Roberto e o modo como descobriu que ele a traía. Coral entra em desespero ao lembrar do momento em que o iate de Roberto se chocou em uma pedra e explodiu. Coral começa a gritar a palavra fogo. Hernan resolve tirá-la do transe. Em particular com Victor Manuel, Hernan pede para que não mencione a Coral nada do que ela os revelou. Aurora tranquiliza Heleninha e diz que as portas de sua casa estão abertas para ela e para o filho que espera. Coral especula com Victor Manuel o que ela disse a Hernan quando estava submetida à hipnose, e Victor Manuel diz que ela não disse nada de importante. No quarto, Oriana supõe que Victor Manuel não saiba o paradeiro de Estrela e resolve guardar segredo para que ele não a encontre. Coral pega dinheiro da carteira de Victor Manuel e sai de casa de forma silenciosa. Hernan diz a Estrela que Cacildo está melhorando e já não reconhece Guilhermo como um diabo, mas sim como um ser humano. Nesse instante, Coral aparece e diz a Hernan que quer falar com ele sobre o homem que acompanhou na consulta. Estrela a olha atentamente.